Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, povo de Deus. Graças a Deus estamos aqui neste momento, reunidos e unidos em nome de Deus, com um excelente objetivo. Com o objetivo de conhecermos um pouquinho mais, aumentar os nossos conhecimentos sobre a Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras. E nós temos aqui um propósito, né? Nós pensamos muito antes de iniciarmos essa propositura, pois sabemos do tamanho da responsabilidade que é conversar sobre esse assunto. Até porque, assim como vocês, eu também sou um leigo, né? Eu sou um estudante apenas e não tenho a formação suficiente para dizer que sou teólogo e nem conhecedor, nem bíblico, a ponto de querer ensinar sobre as Sagradas Escrituras. Não, longe de mim essa pretensão. Mas eu tenho no coração o amor de Deus, né, que quero estudar juntamente com vocês, para que nós possamos aprender juntos. Pois quando nós aprendemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, nós nos fortalecemos, nós tornamos-nos mais ativos e muito mais próximos de Deus, né? Então, assim, o nosso objetivo, né, é de atuar como facilitador, visando ao final dos nossos encontros, nós vamos ter vários encontros, se Deus quiser, com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora, ao final dos nossos encontros, ter contribuído para o enriquecimento dos nossos conhecimentos. Esse é o nosso objetivo, contribuir para o enriquecimento dos nossos conhecimentos sobre a estrutura da Bíblia, sobre o que é a Bíblia, né? Esses conhecimentos já adquiridos, eu sei, nós temos a consciência de que todos vocês já têm um bom conhecimento sobre a Bíblia. Nós somos leigos no sentido da palavra, mas nós já conhecemos pela participação nas missas, né? Muitos são até de missas diárias, né? Que escutamos a palavra de Deus nas leituras, no Evangelho. Então nós já temos um conhecimento formado, né? Já adquirido, nos tornando mais próximos de Deus pelo conhecimento de sua palavra. Esse é o objetivo, é chegarmos mais próximos de Deus pelo conhecimento da sua palavra. Esse é o nosso grande objetivo. E juntos nós vamos fazer isso, nós vamos tentar fazer isso e com a graça de Deus eu acredito que nós vamos conseguir, né? Nós vamos poder contribuir de alguma forma para o engrandecimento do conhecimento de cada um de nós. São Jerônimo, ele diz o seguinte: o desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento de Cristo. Olha que coisa séria. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós também não conhecemos Cristo. Então, por isso, a grande necessidade. São Jerônimo foi muito feliz quando ele disse isso, né? O desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento de Cristo. E quantos de nós, assim, por falta de aptidão, muitas vezes, ou por desconhecimento até do tamanho da importância que é conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, nós deixamos para lá. Muitas vezes nós inventamos algumas desculpas até para que a gente não adentre nesse campo do conhecimento da palavra de Deus. Até porque é verdade, nós sabemos que há uma certa dificuldade de entendimento de algumas coisas. Mas no momento em que a gente começa a se aprofundar, a procurar conhecer, a procurar pessoas que sabem mais,
que entendem melhor, procurar os padres, os diáconos, as pessoas que podem nos ajudar, a gente vai tendo uma compreensão do que seja a riqueza da palavra de Deus para cada um de nós, né? Santo Ambrósio também diz o seguinte, que, olha, presta atenção, com ele, com Jesus, falamos quando rezamos e a ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Olha só, Santo Ambrósio, com ele falamos quando rezamos e a ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Então, assim, daí a gente já tira uma percepção da grande necessidade que nós temos de conhecermos a Bíblia, né? E assim, é um momento em que nós estamos nos propondo a conhecermos juntos, e aí facilita, né? Aí nos dá mais condições de tirarmos um momento para isso. Eu sei que muitos de vocês já conhecem até muito mais do que eu, né? O que nós estamos nos propondo, é verdade. E aqueles que conhecem muito mais, aqueles que já estão aprofundados, aqueles que têm muito mais tempo de conhecimento, vão poder contribuir conosco, né, que conhecemos pouco, porque o nosso propósito é de estudarmos juntos. Nós não estamos fazendo aqui, nós não estamos propondo aqui um curso bíblico, nós estamos propondo aqui um momento de estudo bíblico. Tanto é que a nossa proposta é de nos encontrarmos uma vez por semana, nas segundas-feiras, para que a gente repasse para vocês essa parte mais, digamos assim, de leituras, de conhecimento, e nós vamos ter um outro momento também de discussão, de aprofundamento, onde aí a gente vai procurar as fontes, as pessoas que mais tenham conhecimento, para nos ajudar, né? Nós queremos juntos aprender mais. Nós queremos juntos, como São Jerônimo disse, né, nos aproximarmos de Deus pelo conhecimento. São Jerônimo disse, o desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento de Cristo. E nós não queremos isso de maneira nenhuma. Nós, enquanto cristãos, amantes da palavra de Deus, conhecedores um pouquinho da palavra de Deus, nós queremos muito mais nos aprofundar. É esse o nosso grande objetivo. É isso que nós estamos nos propondo. Nós não temos a pretensão aqui de ensinar como se estivéssemos lecionando um curso. Não. A nossa pretensão é de simplificar as coisas, trabalhar o mais simples possível para que cada um, né, no seu amor, na sua vontade de conhecer a Bíblia, né, procure em cada momento trazer para si, né, o conhecimento desse livro tão bonito, esse livro tão maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada. Então, esse é o nosso grande momento. Nós sabemos que a Bíblia ela é o livro mais vendido de todos os tempos, no mundo inteiro, né? Estima-se que existem 6 bilhões de cópias da Bíblia. Aí assim, será que todas essas pessoas que adquiriram a Bíblia, elas já tiveram, né, a condição, ou a vontade, ou a disposição de estudar a Bíblia, de manusear a Bíblia? Ah não, eu não manuseio a Bíblia porque é muito difícil, eu não conheço, né? Fica difícil quando alguém cita um texto da Bíblia, né, por capítulo e versículo, ou então um texto de Atos dos Apóstolos, de Romanos, de Efésios, do Novo Testamento, do Antigo, de Gênesis, de Êxodo, e aí eu não sei procurar, porque eu não sei onde é que está. Eu não vou pegar um livro daquele tamanho e ficar manuseando, passando de página em página para até encontrar. Aí eu desisto. E aí muitas vezes eu me limito a conhecer a palavra somente nas missas, que é extremamente importante.
né? É extremamente importante porque é na liturgia da missa que nós, além de escutarmos as leituras, os salmos, nós escutamos também o Evangelho. E, acompanhado ao Evangelho, né, ao final do Evangelho, nós temos a homilia feita pelo padre, que é a riqueza do conhecimento que o padre nos traz. O padre, o bispo, o papa, os religiosos que conhecem, né, profundamente, né, os desígnios de Deus através da sua palavra. Então, através do seu ensinamento. Aí ele traz para nós, nas missas, esse conhecimento, essa riqueza. Mas aí o importante e o bom mesmo é que a gente possa, né, em outros momentos, manusear a Bíblia, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. A gente sabe que por muito tempo a Bíblia não era chegada na casa das pessoas. Você não podia comprar esses 6 bilhões de cópias que já foram distribuídas no mundo inteiro. Por quê? Porque achava-se que era de difícil conhecimento, de difícil entendimento. E aí não se passava a Bíblia para todas as pessoas, né? As pessoas tinham acesso somente durante a liturgia das missas, né? Além do que, nós sabemos que a Bíblia ela era escrita em latim, né? E por isso a grande dificuldade da leitura. Só quem conhecia o latim é que poderia se aprofundar nisso aí. Então, a pedido do Papa Damasco I, Damasco I, né? São Jerônimo traduziu a Bíblia diretamente do hebraico, aramaico e grego para o latim. Já foi uma grande evolução, né, feita por São Jerônimo, traduzindo toda a Bíblia para o latim, criando a chamada Vulgata, né? Para os que não conhecem esse termo, Vulgata realmente é um termo um tanto estranho. Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. É a Vulgata, a chamada Vulgata. Então, São Jerônimo foi quem fez essa tradução, né? No Concílio de Trento, em 1542, essa tradução foi estabelecida como versão oficial da Bíblia para a Igreja Católica, né? Em Trento, no concílio, foi dito, não, realmente essa versão aqui é a que nós vamos adotar. E posteriormente aconteceram as traduções, né, para as outras versões da Bíblia, como hoje nós temos, graças a Deus, né, um compêndio, né, bem compilado, né, como é o caso aqui da Bíblia. Existem várias versões, né, da Bíblia, né? Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, que é chamada Bíblia de Jerusalém, é a que nós utilizamos no seminário para estudo, até porque ela tem em seu rodapé, né, aqui nessa parte de baixo, ela tem muitas explicações a respeito do texto bíblico, então fica de melhor entendimento. Então tem essa Bíblia de Jerusalém, mas nós temos também aqui em nossa casa, né, essa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada, essa Bíblia que nós ganhamos quando fizemos o encontro de casais com Cristo há 22 ou 23 anos atrás, e é a que nós mais manuseamos, né? Eu e Marta manuseamos muito essa Bíblia durante muito tempo, os encontros de SCC e etc. Tanto é que ela está assim bem machucadinha, mas é de tanto a gente manuseá-la, tá? Não significa dizer que nós somos conhecedores extremos, não, de maneira nenhuma, longe disso, tá? Mas é a Bíblia que nós manuseamos bastante, é essa aqui. E que eu sei que os casais do SCC e que muitas outras pessoas também têm em suas casas essa Bíblia, né? Que é realmente muito interessante, muito boa de manusear, de aprender. Tem também essa outra Bíblia aqui, que é a versão da Ave Maria. É uma Bíblia até mais fácil de manusear, porque aqui nessa parte, né, ela tem a indicação do que você abrindo aqui você vai encontrar. Então é uma Bíblia bem mais fácil de ser manuseada, da Ave Maria, né? Essa Bíblia, inclusive, eu ganhei de presente de uma amiga, né, e eu mantenho aqui ela com muito carinho, né, aqui conosco. Mas é uma Bíblia bem mais fácil de ser
manuseada. E nós temos ainda outras Bíblias aí em casa, eu só trouxe mais um aqui para vocês, para mostrar para vocês, que é esse tipo de versão de Bíblia aqui, que muita gente, muitos cristãos têm nas suas casas, né? Todos nós sabemos disso. Muitas vezes você entra numa residência, numa casa, né, e você vê a Bíblia. Hoje em dia já não tem mais tanto essa coisa de estante. No meu tempo tinha bastante, né? No meu tempo de mais jovem, tinha bastante estante. E a gente sempre chegava nas casas e a gente via uma Bíblia dessa, geralmente aberta num versículo, num salmo, Salmo 91 e outros, né? Mas estava ali aberta e assim, muitas vezes a bichinha estava coberta de poeira. É uma Bíblia muito bonita, né? Uma Bíblia cara, né? Até, mas assim, mas ela é muito boa de ler, por conta que a letra é muito grande, né? Muito boa de ler. Mas é pesada, né? É uma Bíblia pesada para você estar manuseando. Mas muita gente tem essa Bíblia aqui. E aí, assim, muitas vezes a gente pergunta assim ao cristão: você tem uma Bíblia? Tenho, sim, tenho. Tá lá. E aí, tá onde? Peraí que eu vou pegar, eu acho que... E aí, assim, às vezes ela tá num cantinho assim, tão escondidinha, né? Eu mantenho uma Bíblia na minha casa porque eu sou cristão, né? E aí eu tenho uma Bíblia na minha casa. Mas assim, hoje nós temos a felicidade de ter uma Bíblia assim, bonitinha, toda compilada, que você vai e você consegue, né, encontrar o texto que você quer para poder você ler, né? Mas antes não era assim, né? Antes não era assim. Nos primórdios dos tempos, nós sabemos que a coisa não funcionava desse jeito, né? Existia, até porque assim, você imagina nos primeiros anos, né? Dizem que assim, a Bíblia, né, é um conjunto de livros, né, juntados, né, e dado o nome de Bíblia, né, que quer dizer rolo ou livro, né, porque antes, nos primórdios dos tempos, né, nos primeiros séculos, se escrevia em rolo, né? Inclusive tem aquela passagem onde Jesus chega na sinagoga e ele abre um rolo e diz essa passagem aqui, né? Significa dizer que está comprovando a minha chegada, a minha existência aqui na Terra. Então, assim, é rolo ou livro, né? É uma coleção de textos religiosos, né? A Bíblia em si é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência sobre a Bíblia, né? É saber que os textos que estão escritos aqui, que estão compilados nessa quantidade de livros que estão aqui dentro, que depois a gente vai adentrar, esmiuçando cada um, pelo menos assim, não estou me propondo aqui a ler a Bíblia inteira, mas pelo menos assim, conhecendo a estrutura toda que ela é, né? Mas a gente tem que saber, a gente tem que conhecer de que isso aqui são textos sagrados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, assim, já é um grande motivo para a gente ter um grande respeito pela Bíblia, né? Por essa coleção de livros e não deixá-la tão somente trancada numa gaveta ou numa estante lá cobertinha de poeira. Não, pelo amor de Deus, porque tudo que está aqui escrito, né, foi inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, né? E, assim, por ele ser o livro mais vendido, né, 6 bilhões de cópias, né? Então, imagina que temos muitos desses livros por aí afora, né? Segundo a tradição, a Bíblia foi escrita por em torno de 40 autores entre 1500 a.C., 1500 a.C., e 450 anos antes de Cristo, né, que são os livros do Antigo Testamento. E entre 45 anos depois de Cristo até 90 anos depois de Cristo, que são a composição dos livros do Novo Testamento. É assim, nós não vamos adentrar nesse primeiro momento
nesse estudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque isso nós vamos fazer em um momento propício, né? Num momento mais adequado. Então, assim, é muito interessante que nós tenhamos em nosso poder, né, em nossa vista, uma Bíblia Sagrada na nossa casa. Tá? E assim, a leitura da Bíblia, ela é uma leitura, como eu acabei de dizer, inspirada pelo Espírito Santo. Então, qual é a recomendação que é feita inicialmente, né, nesse primeiro momento que nós estamos tendo? Que quando você for fazer uma leitura da Bíblia, quando você disser assim, olha, eu vou estudar a Bíblia hoje, eu vou ler um texto da Bíblia, e assim, eu conheço pessoas, né, que pegam a Bíblia e abrem aleatoriamente um texto e aí lê. Abre a Bíblia e lê um texto. Isso não é válido? É válido, porque aí você está conhecendo alguma coisa. Mas é muito importante que a gente parta do princípio de que a gente precisa ter um ordenamento para conhecer melhor a Bíblia. E assim, na verdade, o nosso estudo, ele poderia muito bem começar pelo Novo Testamento, para poder a gente compreender, fazer a interligação do Novo com o Antigo Testamento. Mas assim, o que nós estamos nos propondo aqui é conhecer a estrutura em si, né? A estrutura da Bíblia em si. A começar de Gênesis, Êxodo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois a gente vai seguindo, conhecendo isso aí, para que ao final a gente tenha realmente uma ideia. Se eu quiser ler um texto, né, um escrito que tenha lá em Gênesis, eu não vou procurar no fim da Bíblia, eu vou procurar no início da Bíblia. Se eu quiser conhecer alguma coisa sobre o Êxodo, eu vou procurar também logo depois de Gênesis. E por aí vai, né? Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, e aí por aí vai, né? E aí eu queria passar para vocês aqui uma curiosidade, que é importante a gente conhecer pelo seguinte motivo. É preciso que a gente conheça esses princípios, né, da nossa religiosidade. E muitas vezes a gente não se preocupa com isso, né? Mas assim, Jerusalém é uma cidade, né, que todos nós temos conhecimento, né, pela sua história do cristianismo, né? Mas ela tem uma misturada, né, digamos assim, me perdoe a palavra, mas ela tem assim uma grande quantidade de muçulmanos, uma grande quantidade de judeus e uma quantidade de cristãos. Dizem que cristãos em torno de 2% dessa população. Então lá nós temos essas 3 religiões, digamos assim, bastante predominantes, né? E aí fica bem claro essa divisão lá, porque, preste atenção, na sexta-feira, né, os muçulmanos têm este dia como dia sagrado. Tá? Então, na sexta-feira, o comércio que é dos muçulmanos, a escola que é do muçulmano, eles não funcionam, porque é o dia sagrado para eles. Tá? O livro sagrado do muçulmano é o Alcorão. Né? É o Alcorão. Então, o dia sagrado é a sexta-feira e o livro sagrado é o Alcorão. E aonde é que o muçulmano ora, reza? Na mesquita. Então, sexta-feira é o dia sagrado do muçulmano, o livro sagrado deles é o Alcorão e eles rezam na mesquita. Né? Inclusive, existe em alguns horários do dia, né, eles param para orar e todos se viram para Meca, né, para a mesquita e oram, né, ajoelhados, botam um paninho assim, se ajoelham. Aonde eles estiverem, eles fazem as suas orações voltados para Meca. Então, muçulmanos, sexta-feira é o dia santo deles,
O livro sagrado deles é o Alcorão e eles se reúnem nas mesquitas, tá? O judeu, o dia sagrado dele é o sábado. É hoje, desculpem, hoje é segunda-feira. O dia sagrado deles é o sábado, né? O livro sagrado deles é a Torá, né? E eles rezam aonde? Na sinagoga. O muçulmano reza na mesquita. O judeu reza na sinagoga. E o livro sagrado deles é a Torá, né? Eles rezam também muito, né, no Muro das Lamentações, né? Enquanto os muçulmanos rezam voltados para a mesquita, né? Voltados para o lugar sagrado deles, né? O judeu reza nas sinagogas, tá? E o domingo é o dia do cristão, né? Nós que somos cristãos, nós guardamos o domingo, nós temos como dia santo o domingo, é o dia do sol, o dia do nascimento, o dia da luz, o dia do ressurgimento, né? O domingo, nós que somos cristãos. E o nosso livro sagrado é a Bíblia, né? E nós rezamos aonde? Na igreja. Então, assim, é interessante a gente conhecer essa historinha, porque a gente tem uma ideia, né? A gente muitas vezes vê assim, mistura muçulmano, judeu, sei lá, cristão não, porque a gente tem os nossos conhecimentos. Mas é importante que a gente tenha. Uma outra curiosidade é, por exemplo, a pessoa de maior, o dirigente, né, do muçulmano é o sheik, né? O dirigente maior é o sheik. O dirigente maior do judeu é o rabino, né? E o nosso dirigente maior da Igreja Católica é o Papa Francisco hoje, né? Graças a Deus nós temos. Então, repetindo, né, o dirigente maior do muçulmano é o sheik, o dirigente maior do rabino, dos judeus é o rabino, e o nosso dirigente maior é o Papa, tá? Então, assim, são curiosidades, né, que nós, de repente, precisamos conhecer, né, para que a gente tenha na nossa cabeça essa divisão, né? Não que seja tão importante assim para a gente, mas é importante. A gente vê na história o judeu, o muçulmano, e aí a gente às vezes fica sem entender um pouco dessa história toda, tá? Então, assim, a gente vai sempre trabalhar em torno de 30 minutos por cada dia, até para não ficar cansativo, né? E eu queria trazer para vocês hoje, né, uma constituição dogmática sobre a revelação divina, que é essa aqui, chamada Dei Verbum. Então, assim, é muito importante que nós, né, cristãos, a gente conheça o que está escrito nessa constituição dogmática, tá certo? Essa Constituição estabeleceu a seguinte relação complexa entre a revelação divina e as Sagradas Escrituras e a tradição. Sagrada Escritura e a tradição. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem com que uma coisa só se tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde resulta assim que a Igreja não tira só da Escritura Sagrada
a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Então eu queria, porque nós sabemos assim, né, lá no princípio, nos primeiros anos, não existia essa coisa dessa facilidade de gráfica, de papel. Era uma dificuldade muito grande para se escrever alguma coisa. Então a tradição era uma coisa que se mantinha com muita seriedade. Por quê? Porque a história ela era passada, né, contada de pai para filho. Era mantida a tradição através do repasse da informação. Então ela precisava ser muito fidedigna para poder não se dispersar com o tempo, não é verdade? Então assim, pela divindade, a tradição ela manteve manteve a integridade, né, do conhecimento. E depois a Sagrada Escritura, depois foi que ela veio começar a ser escrita, né, com muita dificuldade, como eu disse aqui anteriormente, em rolos, né? Eram rolos, não era como nós temos hoje a Bíblia organizadazinha, bonitinha, tudo direitinho, né? Não era assim, claro que não era assim, né? Para vocês terem uma ideia, primeiro a Sagrada Tradição, passada de pai para filho, e depois a Sagrada Escritura, mas ambas se complementam, estão intimamente unidas e compenetradas entre si, tá? Então assim, eu queria trazer esse pequeno introito para vocês sobre Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, para que a gente comece a entender o princípio de tudo isso, né? E aí eu queria deixar, né, aqui para vocês um pedido, né? Eu queria que cada um de vocês, durante essa semana, porque nós vamos nos encontrar na próxima segunda-feira, que vocês lessem, é muito pequenininho esse livro, né? Essa Dei Verbum, mas é uma constituição dogmática muito importante para a Igreja Católica. E eu queria que cada um de vocês lessem. Ah, Marinho, mas eu não tenho essa Dei Verbum na minha casa. Tá certo, não tem problema nenhum. Você vai lá no Google e bota Dei Verbum e aí vai abrir para você. E aí você vai ler com tranquilidade, né, interpretando e fazendo as suas anotações a respeito dela. Porque em outro momento nós vamos exatamente conversar sobre tudo que está aqui, porque é muito importante para o nosso conhecimento, é muito importante para nós iniciarmos o nosso estudo sobre a Bíblia Sagrada, tá certo? É preciso que a gente conheça um pouquinho mais de tudo isso. E aí a gente tem que ir fazendo as coisas com calma, com tranquilidade, né? A gente, se você pegar uma bacia com muita água e jogar em cima de uma garrafa vazia, certamente você vai perder quase toda a água, vai ficar muito pouca água dentro da garrafa. Mas se você for enchendo devagarinho com um funil, você vai aproveitar toda a água e a garrafa vai se encher, né? Então a gente não precisa correr, não precisa ter pressa. A gente vai estudando, nós não temos um prazo para fazer isso, não, de maneira nenhuma. A nossa proposta é a gente ir, né, comendo, degustando, né, a Bíblia aos pouquinhos, né? Às vezes a gente pergunta assim, você consegue comer um boi sozinho? E a princípio a gente diz assim, não, que é isso, comer um boi eu não consigo. Mas se for um boi aos bifes, a gente consegue comer, porque a gente vai comendo aos bifes. Então é mais ou menos essa proposta para a gente ir estudando aos pouquinhos, aumentando o nosso conhecimento, tá bom? Então assim, fiquei muito feliz em fazer esse momento com vocês, tá? Ter esse primeiro momento, nós vamos chamar de momentos, né? Vamos ter o segundo momento, o terceiro momento, se Deus quiser. Está nas mãos de Deus, Ele que vai determinar quanto tempo nós vamos passar juntos, nos aprofundando e conhecendo melhor, tá certo? Nos enriquecendo, para fazer como São Jerônimo. O desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento de Cristo, e isso nós não queremos para nós. Nós queremos conhecer Cristo para ficarmos sempre muito próximos dele.
estarmos sempre muito do lado dele. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.